Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Leitura e Produção de Texto 1. Eu sou a professora Jeane Sena e hoje nós vamos tratar do que nesta aula? Então, nesta primeira aula, qual que é aqui o conteúdo que vamos trabalhar? Então, nós vamos trabalhar com a noção de texto, então, o que é texto? O que nós consideramos um texto? Vamos falar da comunicabilidade de sequências linguísticas, do conceito de textualidade e dos fatores de textualidade. Então, os fatores de textualidade correspondem aí ao último ponto da nossa aula. Então, iniciando aí pela noção de texto, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: o que é um texto? Vocês já pararam para se perguntar o que é um texto? Porque nós lidamos com textos o tempo todo. Então, o que é um texto? Aqui nós vamos, na nossa disciplina, entender uma noção da linguística textual que vai nos mostrar o que é um texto e como que essa linguística textual ela enxerga a noção de texto. Então, vamos lá, já adianto que a nossa perspectiva aqui é a partir dos estudos que são desenvolvidos no âmbito da linguística textual. E agora, texto pode ser considerado, um texto pode ser considerado apenas um sinônimo de texto escrito? Será que texto é só texto escrito? Será que nós, quando enxergamos ou ouvimos esse termo, ou visualizamos este termo, será que vem à nossa mente só texto escrito? Às vezes, nós observamos algumas informações que tratam o texto como se fosse simplesmente essa construção escrita. Professora, boa noite, só um minutinho. Seu slide está parado ainda no primeiro. Sim. Não passou para vocês? Não. Agora que passou, o que é um texto? Ah, então deve ser porque na hora que eu ampliei, para vocês não apareceu. Tá, eu vou deixar sem ampliação aqui, eu vou só aumentar um pouco então a tela. Assim vai ficar muito grande, vocês não vão conseguir visualizar tudo. Conseguem visualizar assim? Sim, eu estou conseguindo. Ah, então Os ótimo. outros alunos estão? Sim. Sim? Ah, então está ótimo. De vez em quando isso acontece de quando ampliamos, colocamos no modo da apresentação, os slides não passarem. Obrigada pela observação. Então, prosseguindo aqui, como eu estava dizendo, então, nós temos que levar em consideração que um texto, ele não é simplesmente um texto escrito. Então, a noção de texto, ela não se resume ao texto escrito. E como o conceito de texto, então, ele tem sido pensado dentro da linguística textual, como eu disse no início, que nós vamos tratar essa noção de texto a partir aí dos estudos que são desenvolvidos no âmbito da linguística textual. Então, dentro da linguística textual, nós vamos observar que o texto, ele é considerado, ou a noção de texto que nós vamos encontrar aí nos estudos que são desenvolvidos dentro da linguística textual, que o texto corresponde a todas as produções, tanto orais quanto escritas. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas espera aí, os textos não são apenas textos orais e textos escritos. Como que ficam os demais aí textos que nós temos acesso, contato no nosso dia a dia, que circulam pela sociedade? Por exemplo, assim, se nós pegarmos apenas uma imagem, por exemplo, um outdoor, ele pode ter apenas imagens e não ter nenhuma palavra. Ele é um texto. Só que aqui, na concepção que nós vamos levar em conta, nós estamos enxergando o texto a partir da perspectiva da linguística textual, que traz o texto como todas as produções orais e escritas. Porém, há outros campos aí do saber que vão trabalhar o texto a partir de uma outra perspectiva, como é o caso da semiótica, que vai levar em consideração tanto os textos verbais quanto os textos não verbais. E aí nós vamos ver que dentro da semiótica, por exemplo, leva-se em conta, os estudos semióticos levam em consideração, por exemplo, cores, formatos, formas, que são ali distribuídas, essas formas dentro do texto, como que isso funciona, quais são as cores usadas, qual a significação que cada um desses elementos não verbais tem. Então, a semiótica vai trazer este olhar para os textos não verbais também. Aqui, como eu disse, o nosso
conteúdo, ele é voltado para o que a linguística textual traz. Então, é importante, desde o início, termos essa visão mais ampla de que o texto ele é tomado como objeto de estudos, não apenas pela linguística textual, mas por outros campos do saber, como no caso da semiótica, que vai trabalhar, então, tanto aspectos verbais quanto não verbais. E, além disso, o que é importante nós sabemos quando falamos em noção de texto e que os textos podem ser orais ou escritos. Aqui, na nossa disciplina, nós estamos enxergando a palavra oralidade, ou essa modalidade de texto, nós estamos enxergando como toda forma de comunicação viva, face a face, em tempo real, que existe entre as pessoas, inclusive nas comunidades surdas. Então, nós vamos ter aí um termo que vai trazer essa significação do que seja a oralidade, essa modalidade de texto, que é corporalidade. E aí, lembrando que aqui, quando nós pensamos a partir dessa perspectiva, nós não estamos levando em conta apenas essa produção do som, essa construção da oralidade, enquanto levando em consideração o que nós trabalhamos a partir do nosso aparelho fonador e vamos produzindo ali os sons e trazendo as palavras, as frases, os enunciados, os textos que construímos. Então, aqui, a perspectiva é diferente. A oralidade é vista como essa comunicação em tempo real, essa comunicação face a face. Então, só para ficar claro que lá, quando vimos há pouco falando que um texto, ele pode ser essa produção tanto oral quanto escrita, estamos extrapolando apenas essa utilização do nosso aparelho fonador e essa construção a partir da fala para trabalharmos com a noção de texto. Então, nós extrapolamos essa noção anterior. O que é um texto, então? Olhando aí para os estudos da linguística textual, nós vamos ver que um texto, ele é um conjunto de signos linguísticos ou extralinguísticos que veicula sentido, coerência e completude interna, conforme vão trazer aí os autores Platão e Fiorini. O Fiorini e Platão, na verdade. E aí, eles vão trazer essa noção de texto enquanto um conjunto de signos, ou que podem ser linguísticos ou extralinguísticos, que vão trazer um sentido. Então, nós vamos nos lembrar dessa palavrinha aí, que é sentido. Então, segundo eles, esse conjunto de signos tem que trazer sentido, tem que veicular sentido, tem que ter coerência e tem que ter uma completude interna. Então, pensando nessa definição, nós vamos aqui olhar para um pequeno esquema, que o texto, então, pode ser entendido como uma mensagem que é construída de modo que essa mensagem faça sentido. Então, na perspectiva que é trazida por esses autores, o texto, para ser considerado um texto, ele precisa fazer sentido. Além disso, nós vamos observar uma perspectiva que é apresentada pela autora Ingeborg Vilaça-Koch. A Koch, ela vai dizer que o sentido de um texto, ele vai se construir a partir aí do que nós temos dentro deste texto. E para isso, ela faz aí uma comparação e trabalha com a metáfora do iceberg. E o que ela traz aí, como que ela trata essa informação, olhando a partir dessa metáfora. Ela diz que nos textos que nós lemos, que nós produzimos, nesses textos, há apenas uma superfície exposta. Então, se vocês olharem aí na parte de cima da imagem, vocês vão ver que temos ali um pedaço pequeno que está exposto. Então, por isso que ela diz que nos textos há apenas uma superfície exposta, mas uma imensa área submersa. E que área submersa é essa que a Ingeborg Vilaça-Koch está dizendo, para a qual ela está chamando a atenção? Então, vamos entender um pouco melhor. De acordo com a Koch, para alcançarmos essas profundezas do texto, então essas informações que estão aí submersas, é importante o quê? Nós precisamos levar em consideração as profundezas do implícito e dele extrair um sentido. Então, faz-se necessário o recurso a vários sistemas de conhecimento e a ativação de processos e estratégias cognitivas e interacionais. Então, ela está dizendo aqui que existem informações que estão na superfície do texto, que estão aí mais visíveis, e outras que estão subentendidas, que estão no implícito, que nós precisamos fazer
por exemplo, uma leitura adequada para conseguirmos enxergar essas informações que estão ali implícitas, nas entrelinhas. E quando escrevemos também, nós levamos em conta isso. Nem tudo nós escrevemos. Há informações que ficam ali subentendidas e nós contamos com o conhecimento prévio daquele que vai receber o texto que produzimos, daquele que, mais do que fazer a decodificação, ele faz a compreensão, ele entende, ele compreende o sentido que nós queremos transmitir ali a partir do texto que produzimos. E essa construção de um e não o sentido, em consonância com o contexto entre os leitores, decorre de uma manifestação verbal coerente, isto é, um jogo de linguagem que nos leva a identificar um texto como texto. Então, para ela, aí essa articulação, essa interação entre os leitores, e lembrando que quando nós lemos um texto, nós dialogamos com o texto que foi produzido por alguém. Então, nós também participamos da construção de sentido desse texto enquanto leitores. Quando nós produzimos, nós contamos com os conhecimentos prévios daquele que é o receptor do nosso texto, e quando nós lemos, nós contribuímos para a construção do sentido daquele texto. Prosseguindo, olhando aí para essa questão dos conhecimentos que nós precisamos deter, tanto na hora que vamos escrever um texto, quanto, ou não só escrever, mas os textos falados também. E na hora que vamos fazer a leitura desses textos, o que nós precisamos levar em consideração? Que existem alguns conhecimentos prévios que são fundamentais na hora de escrevermos ou de produzirmos, a partir da fala, da oralidade, um texto. Então, vamos ver quais são esses conhecimentos prévios. São conhecimentos prévios linguísticos, conhecimentos prévios interacionais e os conhecimentos prévios de mundo ou enciclopédicos. O primeiro, aqui que eu disse que são os conhecimentos linguísticos, o próprio nome já diz, são os conhecimentos relacionados ao idioma, à estrutura linguística, àquele determinado idioma, por exemplo, no nosso caso, a língua portuguesa. Daqui a pouco eu vou dar exemplo. Em relação aos conhecimentos de mundo ou enciclopédicos, são aqueles conhecimentos que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia, por exemplo, conhecimentos relacionados a cinema, conhecimentos relacionados, por exemplo, às músicas, conhecimentos relacionados à história, à geografia, tudo que está ao nosso redor. Então, são os conhecimentos de mundo ou enciclopédicos que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E os conhecimentos interacionais são aquelas informações, são aqueles ali conhecimentos que estão relacionados à interação, como o nome já diz, conhecimentos interacionais, a interação entre quem produz o texto e quem ali é o público-alvo, quem recebe aquele texto. E nós vamos ver que há aí uma interação por meio do uso da linguagem e em determinado contexto comunicativo, como que isso vai funcionar. Então, cada tipo de interação que nós fazemos, nós vamos ali trabalhando uma comunicação, nós vamos trabalhando interação com outras pessoas, de modo que nós já vamos, além de adquirir conhecimentos relacionados a esse processo de interação, nós também sabemos como interagir em determinados contextos, em determinadas situações, porque vamos aprendendo isso no nosso dia a dia. Aqui, eu trouxe alguns exemplos para que vocês consigam visualizar melhor do que se trata cada um desses conhecimentos prévios que nós acabamos aqui de entender o conceito. Então, os conhecimentos prévios de mundo, como eu disse, são aqueles que nós adquirimos no nosso dia a dia, estão voltados àqueles conhecimentos mais amplos. E aí, eu já até falei anteriormente, por exemplo, os conhecimentos relacionados ao cinema. Aqui tem um exemplo, ao ler o título, se alongar ou não, eis a questão. Esse título apareceu em uma reportagem, e aí o leitor, ele precisa entender, ou ele deve entender o que para conseguir compreender todo o contexto, o sentido daquela mensagem que foi produzida. O que ele precisa entender? Que aqui está sendo feita uma referência àquela famosa frase que é, ser ou não ser, eis a questão. Aqui é um conhecimento prévio de mundo, que é de Shakespeare. Essa informação, esse trecho aí, está lá na obra dele, na verdade, na peça Hamlet. Então, nós conseguimos
aí fazer um paralelo quando nós detemos esse conhecimento prévio de mundo. E aí, se alguém disser assim, mas eu não detenho esse conhecimento, para mim não fez muito sentido, quando eu olhei se alongar ou não, eis a questão, por quê? Porque eu não conhecia essa frase ou esse enunciado, na verdade, original. Então, quando nós não detemos determinados conhecimentos de mundo, acaba que algumas informações ficam um pouco mais complexas, difíceis de conseguirmos entender naquele momento e precisamos buscar informações, por exemplo, quando estamos fazendo a leitura de um texto, para preenchermos essas lacunas. Outro tipo de conhecimento, ou os outros conhecimentos que nós vamos adquirindo aí, são os conhecimentos interacionais, que, como eu disse, o próprio nome já diz, esses conhecimentos interacionais estão relacionados à nossa interação comunicacional com o outro. Por exemplo, diante de um livro de piadas, o leitor sabe que a intenção do enunciado é fazer rir. Então, já começa a ler com essa expectativa. Se alguém vai te contar uma piada, por exemplo, você já sabe que a pessoa vai contar com a intenção de que você ache graça, e não com o objetivo, por exemplo, de chorar. Porque o objetivo de uma piada é causar graça, trazer humor. E como que nós sabemos disso? Quando a pessoa começa a nos contar piada, como que nós sabemos? Porque nós já detemos esse conhecimento interacional, esse conhecimento enquanto falantes que participam ali de momentos, de contextos de interação com outros falantes, e com isso nós vamos adquirindo esses conhecimentos. E os conhecimentos linguísticos, como eu disse anteriormente, o próprio nome já diz, são os conhecimentos relacionados à língua, por exemplo, à língua portuguesa, ao inglês e outros idiomas mais, outras línguas. Aí nós temos o estudante de computação, com certeza ele vai ter mais facilidade, por exemplo, para ler o manual de instruções de um dispositivo eletrônico do que talvez uma pessoa que não tenha esse mesmo conhecimento. Por quê? Porque ele já conhece o vocabulário técnico da área. Bula de medicamento. Há pessoas que conseguem ler com muito mais facilidade, no sentido de mais do que decodificar, as pessoas conseguem entender, algumas pessoas conseguem entender melhor do que outras. Por quê? Porque dominam esse conhecimento linguístico. Só que aqui, vocês viram que eu estou falando em relação ao próprio léxico da língua, mas não necessariamente só isso. A questão, por exemplo, do uso de vírgulas, do uso das pontuações, de alguns termos que indicam tempo, por exemplo. Então, vão trazendo aí toda uma significação a partir do momento que nós temos este conhecimento prévio guardado aí na nossa memória. Esses conhecimentos prévios, então, só para fecharmos, eles são os conhecimentos que nós adquirimos, como eu disse, ao longo da vida, e quando nós fazemos a produção de um texto, ou a leitura de um texto, é necessário que nós peguemos esses conhecimentos que temos guardados e coloquemos em prática em todas as situações comunicativas, além de outras estratégias, é claro, de leitura, de compreensão textual, mas necessariamente, quando nós recebemos um texto, nós precisamos ativar esses conhecimentos, além de outras estratégias. E quando escrevemos, necessariamente precisamos também ativar esses conhecimentos para conseguirmos produzir, construir textos que sejam adequados. Aqui tem um exemplo relacionado à leitura. Então, ó, ao abrir a página de horóscopo do jornal, você só é capaz de selecionar rapidamente a previsão para o seu signo, porque você sabe que os signos, eles estão o quê? Dispostos na ordem do zodíaco e conhece também o desenho que representa cada um deles. Então, isso aqui é um conhecimento prévio que vai se adquirindo aí ao longo dos anos, ao longo das nossas vivências, e que nós ativamos quando precisamos fazer a leitura de qualquer tipo de texto. Neste caso aqui, qualquer tipo, gênero, neste caso aqui, é de uma página de horóscopo do jornal. Além disso, além de pensarmos em qual é a noção de texto, o que é um texto, nós precisamos levar em consideração o que não é um texto. Porque há algumas sequências linguísticas que não vão ser consideradas textos. Então, como que é isso? Como que nós vamos aí identificar o que é texto, o que não é texto? Como que isso funciona? Eu trouxe aqui um exemplo para pensarmos um pouco a partir do que não é considerado um texto. Então, aqui tem um exemplo assim. Hoje fez muito calor.
O calor dos corpos pode produzir energia. Em Campina, a energia elétrica estará mais cara a partir de amanhã. Haverá um programa de entrevista amanhã com o ministro da Saúde. A revista Saúde, ela completa 10 anos este mês. Aqui vocês estão vendo que tem até uns desvios aqui em relação à escrita. Todas as crianças de até 10 anos de idade devem comparecer a este local munidos de carteira de vacinação. Aqui, se nós olharmos este texto, se nós fizermos uma análise aqui, nós vamos ver que ele pode ser considerado um texto? Não pode ser considerado um texto se olharmos que são o quê? Sequências isoladas. Então, olha, hoje fez muito calor. Aí vem a primeira informação. Vamos para a segunda. O calor dos corpos pode produzir energia. Mas espera aí. Antes estava falando que hoje fez muito calor. Agora, o calor dos corpos pode provocar aí uma produção de energia. Aí vem a outra informação. Em Campina, a energia elétrica estará mais cara a partir de amanhã. Se vocês perceberam, tem aqui, ó, calor no primeiro aí enunciado, e vem no segundo, o calor dos corpos pode produzir energia, aí depois já vem na próxima informação que a energia elétrica, como se estivesse até fazendo aí uma ligação entre as ideias que são apresentadas. Mas, na verdade, o que nós observamos aqui é uma sequência linguística que nós não conseguimos, ao fazermos a leitura, nós não conseguimos atribuir significação. Por quê? Porque são sequências isoladas, e aí mais à frente eu vou até mostrar que, às vezes, se levarmos em conta um determinado contexto e fizermos aí uma inserção de algumas estruturas, nós até conseguimos entender e deixarmos de considerar como não texto. Mas aqui foi um texto produzido realmente com o objetivo de mostrar que são sequências isoladas, não tem sim um contexto primeiro, é só mesmo aqui um texto de exemplo para que vocês entendam o que seria considerado como não texto. E aí daqui a pouco eu volto aqui nessa informação. E aí, pensando então no que não pode ser um texto, vamos voltar ao que é um texto então. Para a linguística textual, todo texto se caracteriza como uma sequência linguística. Ah, mas espera aí, o texto anterior tinha sequência linguística, tinha sequências linguísticas dentro dele. O contrário, contudo, nem sempre funciona. Isso aqui que é importante prestarmos atenção. Por quê? Não são todas as sequências linguísticas que se caracterizam como textos. E alguém pode se perguntar assim, mas espera aí, Gênesis. Você disse que o texto anterior, por exemplo, ele tinha sequências linguísticas. Sim, ele tinha sequências linguísticas. Mas como vocês viram, elas fizeram sentido? Para nós aqui, não. Então, significa que para a construção de um texto, nós precisamos de sequências linguísticas, porque todas as sequências linguísticas, elas vão ali participar dessa estruturação do texto, mas não significa que todas as sequências linguísticas, elas vão se caracterizar como textos. Por quê? Porque um texto, como nós vamos observar na linguística textual, existem alguns fatores, alguns aspectos que precisamos levar em consideração para considerarmos um texto como tal. Então, não necessariamente o fato de ser uma sequência linguística vai dizer que ali, necessariamente, é um texto. Então, nós temos que prestar atenção nesse aspecto aqui. Então, o que faz, pensando nisso, com que um texto seja um texto? Então, já que não necessariamente uma sequência linguística, ela é considerada um texto, não necessariamente vai ser considerado um texto, na verdade. Então, o que faz com que um texto seja um texto? O fator crucial, então, que irá qualificar uma sequência linguística como sendo ou não um texto, ou uma sequência textual, é a sua comunicabilidade. O que isso significa? Que o texto, ele precisa comunicar algo, ele precisa transmitir uma informação que faça sentido para aquele que recebe o texto. Então, precisa ter a capacidade de comunicar algo. E aí, então, o que faz com que uma sequência linguística consiga comunicar algo? Já que para que seja um texto, precisa comunicar algo. E como que essa sequência linguística, então, ela vai funcionar para que ela consiga comunicar algo?
Como que isso acontece a partir da perspectiva da linguística textual? Para que uma sequência linguística seja considerada um texto, o que é importante levarmos em consideração? Alguns fatores, que nós chamamos de fatores de textualidade. Então, são 7 fatores que vão ali interferir nessa definição, delimitação de uma sequência linguística como texto ou não. Quais são esses fatores de textualidade que trabalham em harmonia dentro de um texto e que precisam funcionar bem para que o texto faça sentido? Quais são, então? A coesão textual, a coerência, a intencionalidade, a situacionalidade, a aceitabilidade, a informatividade e a intertextualidade. Com certeza, muitos desses nomes vocês já conhecem, já estudaram, talvez um nome ou outro que podem não se recordar de um nome ou outro, ou talvez realmente não os conheçam, mas a maioria eu tenho certeza que vocês conhecem. Quais são os 2 principais fatores de textualidade? São a coesão e a coerência. Hoje eu vou falar de todas essas informações aqui, de todos esses fatores, só que não vou me delongar, por quê? Porque na próxima aula nós vamos trabalhar com esses 2 principais fatores de textualidade, que são a coesão e a coerência, que é o conteúdo que já faz parte da nossa unidade 2. Lá na nossa disciplina, temos essa unidade 2. Então, vamos lá. Só que antes de falarmos especificamente dos fatores de textualidade, eu preciso chamar a atenção para um aspecto importante, que é a comunicabilidade de sequências linguísticas. E aí, nós vamos enxergar que um texto, ele sempre será uma sequência linguística, mas uma sequência linguística nem sempre será um texto, que foi o que nós já observamos anteriormente. E o que isso significa, segundo esse autor que é o Leite, que é, inclusive, o texto base que está lá na sala da nossa disciplina, o que isso quer dizer? Isso significa que sequência linguística é um termo mais geral, e um texto vai ser um termo mais específico. Então, nós precisamos enxergar que a sequência linguística não necessariamente vai ser um texto. E aí, o que vai, então, ter relação com essa comunicabilidade das sequências linguísticas para que seja um texto, para que se considere como um texto ou não uma sequência linguística? Vamos observar isso a partir de alguns exemplos. Então, nós temos assim: o estudo das línguas do mundo é fascinante. Primeiro exemplo. Segundo, homem morrer água sujo. Terceiro exemplo, as borboletas de 5 metros de comprimento se partem como os espelhos, como o voo dos rios noturnos sobem com o fogo até a Via Láctea. Aqui nós temos 3 exemplos e vamos analisar esses 3 exemplos olhando essa comunicabilidade de sequências linguísticas, ou seja, nós vamos olhar se elas comunicam algo. Então, se cada uma dessas sequências comunica algo ao seu receptor. Então, vamos começar pela primeira, que é: o estudo das línguas do mundo é fascinante. Quando vocês leram ou ouviram a minha leitura desse enunciado aí, dessa sequência linguística, com certeza vocês pensaram: é aqui uma sequência linguística que comunica algo, porque vai trazer um sentido claro. Todos nós conseguimos compreender de forma clara. Então, o estudo das línguas do mundo é fascinante. É uma informação clara que traz aí um sentido para quem lê ou aí escuta a informação. Próximo exemplo. Homem morrer água suja. Espera aí, essa sequência aqui já está um pouco diferente da anterior. O que nós observamos aqui? Homem morrer água suja. Já observamos que aqui faltam elementos gramaticais. Então, tem uma ausência aí de elementos gramaticais e vai gerar o quê? Uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque não vai ser estabelecida uma relação entre as palavras que compõem essa sequência. Se nós pensarmos, por exemplo, em um contexto em que alguém produziu esse texto, na verdade, essa sequência linguística, que alguém produziu essa sequência linguística com um determinado objetivo, aí nós vamos enxergar que, ao jogarmos dentro de um contexto, já começa-se a fazer um certo sentido. Então, vamos supor
que esta sequência linguística tenha sido aí produzida por um estudante surdo, por exemplo, que prestou o vestibular, e aí o examinador, quem foi corrigir, por exemplo, a redação, foi lá e pegou essa sequência linguística e leu e falou, nossa, homem morrer água sujo. E aí já faz toda uma contribuição, enquanto leitor, para tentar enxergar qual foi ali o objetivo, com que ali perspectiva, quem produziu esse texto trouxe dessa maneira. Então, poderíamos pensar aí em uma paráfrase direta, em uma informação mais bem organizada, talvez assim, o homem morrerá por causa da poluição das águas. Só que aqui, se fosse, por exemplo, o examinador, ele estaria ciente que esse texto, ele não foi bem produzido olhando-se a estrutura gramatical. Só que aí, qual que é a diferença para aquele exemplo anterior que eu trouxe com várias sequências linguísticas, ou sequência aí de vários enunciados? Ali, nós tínhamos apenas essas informações na sequência e não tínhamos um contexto. Foi, como eu disse, um texto produzido de forma intencional para pensarmos no que não seria um texto. Só que aqui nós estamos vendo uma outra situação, que vai nos chamar a atenção agora. Então, dependendo do contexto de produção daquela sequência linguística e com a contribuição de quem é o receptor, que conhece o contexto de produção daquele texto, aí nós já conseguimos enxergar um determinado sentido e até contribuímos. Só que não necessariamente os acréscimos que nós fazemos serão talvez os corretos, porque assim, nós conseguimos fazer uma construção dessa forma. Então, o homem morrerá por causa da poluição das águas, mas não necessariamente pode ter sido isso que quem escreveu quis produzir. Então, temos essa questão também. Fato é que esse texto, ele não foi bem produzido, mas, como eu disse, dependendo do contexto, conseguimos atribuir um certo sentido, tentando aí trazer para dentro desse contexto. Não necessariamente vamos conseguir trazer também o sentido correto, porque a construção não está adequada. Vamos para o exemplo 3. As borboletas de 5 metros de comprimento se partem como os espelhos, como o voo dos rios noturnos sobem com fogo até a Via Láctea. Quando nós olhamos à primeira vista, parece que esta sequência não faz sentido. Só que se nós pegarmos este enunciado e colocarmos dentro do contexto adequado, vai começar a fazer sentido para nós. Então, aqui nós vamos ver, inicialmente, que vai ser apresentada aí uma grande sequência com a construção gramatical adequada, diferente da anterior lá que nós vimos, só que para nós, à primeira vista, realmente não vai fazer nenhum sentido, esse conjunto aí de informações que são apresentadas aqui. Só que quando colocamos dentro de um contexto, vamos perceber que começa a fazer sentido. Esse trecho foi retirado do poema de Tristan Tzara, e aí ele é um dos idealizadores do movimento dadaísta. E o que foi esse movimento? Era um movimento que visava aniquilar com todas as regras, padrões e normas de boa qualidade, de bom comportamento, de boa moral. Então, quem conhece o contexto consegue fazer uma leitura atribuindo significação, atribuindo sentido ali para aquele texto. Só que quem não conhece acaba não conseguindo compreender qual foi o sentido produzido em relação ali àquela construção que a pessoa que produziu quis transmitir. Um outro exemplo e último, nós temos aqui. Então, SI, eu pegar, ao invés de pegar, jogando lixo e entulho, o bicho vai pega. Então, seria o bicho vai pegar. Aqui, quando nós olhamos, nós entendemos o que a pessoa que escreveu aí nessa placa quis dizer? Vocês entenderam? Com certeza entenderam, que a pessoa está dizendo que se ela pegar alguém jogando lixo, ali naquele lote, naquele espaço ali, jogando entulho, o bicho vai pegar, ou seja, vai ter problemas. Então, nós conseguimos, apesar desta sequência linguística, apresentar incorreções
relacionadas aí à gramática da língua portuguesa, mas nós conseguimos atribuir uma significação. Partindo dessa ideia do que é um texto, que um texto ele precisa conter sequências linguísticas, ou ser uma sequência linguística que faça sentido, que nós precisamos ativar determinados conhecimentos para nos auxiliar nessa compreensão dos textos que circulam na sociedade, que são esses conhecimentos prévios que vimos anteriormente, pensando no que pode não ser um texto, nós chegamos, então, aos fatores, como eu havia dito anteriormente, aqueles 7 fatores que vão aí nos mostrar como enxergarmos se uma sequência linguística ela tem uma comunicabilidade ou não. E o que são esses fatores de textualidade? Antes de trabalharmos com os fatores especificamente, nós vamos entender um pouco do que se trata a textualidade. Então, o que é a textualidade? A textualidade, segundo Koch-Travaglia, é o que faz de uma sequência linguística um texto, e não apenas um amontoado aleatório de frases ou palavras. Então, de acordo com esses autores, um texto não pode ser um amontoado de frases soltas, isoladas, justapostas. O texto, ou, no caso, a sequência linguística, para que seja considerada essa sequência um texto, precisa ter aí esses fatores de textualidade, precisa contar com esses fatores, porque é justamente a textualidade que faz com que uma sequência ela seja um texto e não amontoado, como eu disse, de frases soltas, isoladas e justapostas. Então, seguindo aí, vamos começar com o nosso primeiro fator de textualidade, que é a coesão textual. Então, o que é a coesão textual? Como que funciona? Então, vamos entender de uma forma mais ampla hoje, como eu disse na nossa próxima aula, vamos estudar de uma maneira mais aprofundada. Então, a coesão textual, o que é a coesão textual? Este fator de textualidade, ele está diretamente relacionado às conexões gramaticais que são estabelecidas entre palavras, entre orações, entre frases, parágrafos, entre partes maiores de um texto, por exemplo. Então, nós temos que levar em consideração essa conexão, essa amarração, a ligação que há entre as partes de um texto. E a coesão textual, ela vai ser responsável, então, pela unidade do texto. E aí já chama atenção logo, quando nós falamos que a coesão, ela vai estabelecer esse nexo, essa ligação entre as partes que compõem o texto, e ela vai contribuir para a construção de sentido dos textos, mas não necessariamente, isso nós vamos ver na outra aula, mas já vou adiantando que não necessariamente o fato de um texto ter elementos coesivos que vai fazer com que ele faça sentido. Tem textos que são carregados de elementos de coesão e nem por isso eles trazem ali uma significação, um sentido para que consigamos entender o que foi transmitido por quem produziu. Vamos pegar um exemplo de coesão textual. Então, Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da sua geração. Aqui, nós observamos que é feita aí uma retomada de Castro Alves, desta informação aí, por um outro item lexical, que corresponde a poeta dos escravos. Pega-se aí uma informação que seja dentro aqui desse contexto, que seja sinônima à estrutura aí que nós encontramos dentro dessa frase, que é Castro Alves. Então, há uma retomada, há uma ligação entre as partes que compõem aí esse enunciado. E aí, uma observação interessante, a coesão, ela contribui para também evitarmos a repetição de elementos dentro do texto. E nós vamos ter várias estratégias que nós podemos aplicar aí quando organizamos os nossos textos falados ou escritos, e essas estratégias vão contribuir para evitarmos, então, que o nosso texto fique cansativo, repetitivo. Aqui, por exemplo, no lugar de Castro Alves, mais à frente, utilizou-se poeta dos escravos. Então, imaginem se o texto fosse assim: Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que Castro Alves é considerado, haveria repetição. Então, ao invés de fazer isso, aqui no exemplo,
fez-se aí uma retomada, trabalhando-se com uma caracterização e informação que é sinônima nesse contexto aqui de Castro Alves. Outro exemplo. Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. E aí o outro responde, você tem toda a razão, vou mandar comprar um gráfico maior. Vamos pegar um dos trechos, tem mais de um elemento de coesão aqui dentro, vou pegar só um exemplo para analisarmos. Então, Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Este termo, este pronome, vai retomar quem? Índice de violência. Então, quer dizer que aqui nós temos uma retomada a partir do uso de um pronome. Ao invés de repetir-se a palavra ou a expressão ou termo, repete-se a ideia com uma outra estrutura linguística, com outro elemento da língua portuguesa. Então, imaginem que se fizéssemos assim, Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontar o índice de violência. Ficaria repetitivo o texto, não é verdade? Então, aqui teve a utilização de um elemento coesivo para poder fazer essa retomada. Então, o nosso primeiro fator de textualidade é a coesão textual. Lembrando que os dois principais são coesão e coerência. Então, vamos para o próximo, que é a coerência textual. O que é a coerência textual? Do que se trata esse fator de textualidade? Então, vamos entender um pouco. A coerência, ela vai ser responsável pelo sentido do texto, pela construção do sentido. É uma característica textual que depende da interação do texto, do seu produtor e daquele que procura compreender o texto. Então, significa, para que eu consiga enxergar esse sentido, que eu consiga construir o sentido do texto, é necessário ativar certos conhecimentos. Então, por exemplo, o nosso conhecimento prévio de mundo, que nós já vimos anteriormente, aí do que se trata. A situação de produção do texto, então, em qual contexto esse texto foi produzido, qual foi aí o período histórico, por exemplo, qual que era o formato aí de sociedade, como que funcionava. Então, a situação de produção faz diferença também na construção do sentido do texto e também o grau de domínio dos elementos linguísticos que constam no texto, porque, às vezes, há textos que têm a utilização de termos tão rebuscados, tão técnicos, que o texto se torna difícil de ser ali compreendido por determinados leitores. Então, também esse domínio de elementos linguísticos faz diferença e está relacionado aí à construção do sentido, ou seja, à coerência do texto que escrevemos, que produzimos na fala, que lemos, que ouvimos. Então, a coerência ela é responsável pela construção desse sentido. Um exemplo, aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Olhem o tamanho da incoerência aí. Como que na primeira parte aí disse que aberto todos os dias? Se é aberto todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na verdade, começando pelo domingo. Eu comecei pela segunda, mas começamos pelo domingo a conta, não é isso? Então, aberto todos os dias. Aí vem descanso semanal da terça-feira, então não está aberto aquele estabelecimento todos os dias. Olhem o tamanho da incoerência aí neste enunciado. Além da coerência e de olharmos se o texto é coerente, se é incoerente, como que ele funciona, se ele é coeso, se ele não é, se o texto ele traz um sentido, aí, uma significação, olhando para esses dois fatores, nós precisamos olhar também para um fator que é a aceitabilidade. O que é isso? O que é essa aceitabilidade quando nós falamos na produção e recepção de textos? O texto produzido, aqui nós vamos ver que ele também será compatível com a expectativa daquele que vai receber, ou seja, de quem é o público-alvo. E aí nós vamos perceber que a expectativa do receptor em colocar-se diante de um texto que é coerente, coeso, útil e relevante, está diretamente relacionada à aceitabilidade em relação a este texto. Então, quer dizer que nós, enquanto receptores de um texto, nós precisamos aí cooperar
com quem produziu, seja a partir da escrita, da fala, nós, enquanto leitores ou ouvintes, nós precisamos interpretar, nós precisamos preencher lacunas, nós precisamos atribuir sentido ao texto, para que consigamos enxergar aí o que quem escreveu quis dizer. Então, nós precisamos participar desse processo de compreensão do texto. E quando nós escrevemos, nós produzimos na escrita, na fala, um determinado texto, quando fazemos uma produção escrita ou falada, nós precisamos nos atentar para essa aceitabilidade do nosso receptor, para que ele também consiga interpretar e atribuir sentido. Aí, lembrando que um texto, ele vai ter realmente o seu sentido ali construído a partir do momento quando o receptor começar a empregar os seus conhecimentos prévios e ali complementando as informações e preenchendo as lacunas, porque precisa haver essa cooperação entre quem produz e quem recebe o texto, precisa haver essa aceitabilidade e de modo que nós vamos aplicando os nossos conhecimentos prévios e preenchendo lacunas. É claro que eu não estou dizendo, por exemplo, que em qualquer tipo de texto, que o texto é com várias informações soltas, isoladas, e aí nós vamos atribuir sentido e vamos conseguir ali entender. Tem textos que não vão depender do receptor, depende muito mais de quem produziu, porque a produção não foi adequada. Então, precisava essa cooperação e essa produção adequada e uma recepção adequada dos textos também. Além da aceitabilidade, nós vamos ter alguns outros, que eles são 7, mas antes de passar para frente, eu quero mostrar um exemplo, como que essa aceitabilidade funciona. Então, uma grávida morre, uma mulher grávida morre. Em uma Unicamp, a menina, após ser atendida com suspeita da gripe H1N1, o médico mandou-a embora e disse que foi só suspeita da gripe. Após chegar em casa, a menina morre. Quem estava com ela foi a mãe e o pai na Unicamp de Campinas ontem à tarde. Aqui, nós conseguimos decodificar, ou seja, conseguimos aí juntar as letras, constituirmos palavras, juntarmos as palavras, organizarmos os enunciados com sentido e vamos atribuindo a este texto aqui os nossos conhecimentos, as nossas compreensões, vamos interpretando e chegamos a um sentido. Eu tenho certeza que todos vocês entenderam a mensagem que foi transmitida aqui, que apesar desse texto ter vários problemas relacionados à sua estrutura, à sua construção, olhando aí falta de pontuação e outras questões mais, mas nós, enquanto receptores, leitores deste texto, nós vamos aqui participando dessa construção de sentido e conseguimos, então, trazer uma significação e olharmos aí, enxergarmos essa comunicabilidade deste texto. Então, todo mundo entendeu o que aconteceu, que foi lá na Unicamp, que a menina que foi atendida, o que ela tinha, ela estava com suspeita de H1N1, que o médico a mandou embora, e disse que era só suspeita, e aí, então, no texto ainda continua, que quando chegou em casa, o que aconteceu com a menina, ela morreu, todo mundo entendeu até aqui. Quem estava com ela era a mãe, o pai também estava, eles estavam lá na Unicamp, a Unicamp fica em Campinas, isso foi ontem à tarde. Então, todas essas informações nós entendemos bem. Essa ideia que foi transmitida aí. No entanto, como eu disse, nós temos algumas questões relacionadas à estrutura, à construção, mas a nossa aceitabilidade, ou seja, essa nossa colaboração com o texto, faz com que consigamos entender, mas porque o texto permite que nós consigamos atribuir aí, empregar os nossos conhecimentos prévios. O próximo, como eu disse que temos outros, o próximo é a intencionalidade, é o próximo fator de textualidade. A intencionalidade, como o próprio nome já indica, corresponde à intenção de quem escreve ou de quem produz um determinado texto falado ou qualquer outro tipo de texto, não necessariamente só falado ou escrito, mas vai depender da intenção de quem produz. Então, com que intenção quem produziu aquele texto produziu? Com qual objetivo? Por exemplo, quem produziu aquele texto teve a intenção de informar, de alertar, de criticar, de instruir, de ensinar o passo a passo. Então, qual foi
ali a intenção de gerar graça, fazer com que o outro se divirta, de causar humor. Então, qual foi a intenção de quem escreveu? E aí, o texto ele precisa ser produzido já levando-se em consideração essa intencionalidade para que quem receba o texto, o público-alvo, o receptor, consiga aí atribuir essa intencionalidade, enxergar qual foi a intenção de quem produziu aquele texto. Então, nós precisamos deixar isso claro quando produzimos o nosso texto e quando fazemos essa recepção do texto, quando lemos, ouvimos, por exemplo, nós precisamos conseguir aí identificar com que intenção o autor escreveu aquele texto. Então, é um dos fatores de textualidade também, a intencionalidade. Além da intencionalidade, nós vamos ter a informatividade. O próprio nome já diz também, a informatividade corresponde ao grau de informação que um texto traz. Então, é o nível discursivo capaz de informar o leitor de modo menos previsível. Quanto mais informações novas um texto trouxer, menos previsível ele é. Porque há textos que nós começamos a ler, nós já conseguimos fazer a previsão do restante, já conseguimos saber do que se trata. Eu, às vezes, brinco e falo assim, é igual novela. Para quem gosta de novela, às vezes assiste um primeiro capítulo, segundo, depois pode assistir lá na frente, que consegue fazer essa ligação aí dos acontecimentos e entender mais lá na frente. Por quê? Porque, às vezes, tem um baixo grau de informatividade. Então, a informatividade, ela está relacionada ao grau, à quantidade de informações novas que um texto traz ou não. E tem um detalhe importante quando nós falamos em relação a esse grau de informatividade. Tem textos que têm um excesso de informações novas. Então, quando os textos têm muita informação nova, este texto, se ele tiver um grau de informatividade muito alto, ele pode ser, como está escrito aqui, ser rejeitado pelo receptor. Porque, às vezes, quem lê o texto, por exemplo, um desescrito, quem vai ler, às vezes começa a ler e não entende. Desde a primeira informação começa a decodificar, como nós sabemos, ler vai além da decodificação de palavras. Então, às vezes, a pessoa não consegue ali compreender praticamente nada do que leu, por conta do excesso de informatividade. Então, se o texto for excessivamente informativo, também vai prejudicar essa compreensão e essa comunicabilidade com o seu receptor. Então, o que é o ideal? O ideal é que o texto ele tenha aí um nível mediano de informatividade. Por isso que quando nós produzimos um texto, nós precisamos idealizar o nosso público-alvo. Aí alguém pode dizer assim, mas espera aí. Na fala, eu consigo saber quem é meu público-alvo. Por exemplo, se eu for ministrar uma palestra, eu já tenho uma ideia prévia de quais são ali os receptores da mensagem, quem é meu público-alvo, na hora eu consigo adequar, porque eu começo a interagir ali com as pessoas que estão presentes. Só que na escrita, por exemplo, há um problema. Por quê? Porque você idealiza o seu público-alvo e não necessariamente serão só aquelas pessoas que irão fazer a leitura do texto. Pode chegar a muito mais pessoas, como no caso, por exemplo, dos textos das produções que são veiculadas aí nas redes sociais. Então, tem alcance enorme. Só que a pessoa ela idealiza um determinado público. Por isso que nós temos que, ao produzirmos um texto, nós temos que nos preocupar com o público-alvo direto e produzirmos esse texto a partir dessa perspectiva de público que irá ler o texto. Já, claro, sabendo que o texto pode aí alcançar outros públicos, mas geralmente nós fazemos pensando em um público específico. Por isso que, às vezes, na fala, tem pessoas que preferem falar a escrever. Por quê? Porque acham mais fácil, exatamente pela dinâmica da fala, e uma das questões é essa, de conseguir se comunicar de uma maneira mais direta, geralmente, também não é regra, pelo uso ali da fala, do texto falado, por exemplo. Além da informatividade, nós temos aqui mais estamos quase acabando os nossos fatores de textualidade, nós temos a situacionalidade. O que é a situacionalidade? O nome também já é bem sugestivo.
corresponde à situação comunicativa. Então, é a adequação daquela produção textual a uma situação, determinada situação comunicativa, ao contexto comunicacional. E aqui abaixo nós temos um exemplo. Então, ó, imaginem que esta placa aí abaixo, ela esteja em frente ao quadro negro na sala de aula. Aí vamos supor que tivesse uma placa assim, aviso, não pise na grama. Aqui, quando vocês enxergassem em uma sala de aula, imaginem a situação, né? No contexto de uma sala de aula, ali em frente ao quadro negro, tem ali este aviso. Haveria uma adequação em relação à situacionalidade? Atenderia a este fator de textualidade? Não, porque dentro ali daquele espaço, naquele contexto de produção ali, de comunicação, de interação, não caberia esse tipo de mensagem. Então, aqui nós teríamos um problema relacionado à situacionalidade. E, por fim, a intertextualidade. A intertextualidade, como o próprio nome também já indica, intertexto, ou seja, uma relação entre textos, entre dois textos, por exemplo, nós temos aqui uma imagem da Mona Lisa e ao lado uma propaganda do Bombril. E aí temos o garoto propaganda e faz aqui uma referência, nós estamos vendo, à imagem da Mona Lisa. Só que só vai conseguir perceber essa intertextualidade quem conhece a imagem aí, o quadro do Da Vinci, que é a Mona Lisa. Se não tiver esse conhecimento prévio, não vai conseguir perceber aí a intertextualidade. Então, a intertextualidade é essa relação entre textos. E nós temos um outro exemplo, que acredito que muitos conheçam, que é um trecho da música Monte Castelo, de Legião Urbana, que diz o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O que o Renato Russo fez quando escreveu essa música? Foi lá num trecho, escrito por um texto de Luiz de Camões, e pegou o trecho e trouxe para dentro da música. Então, quem consegue perceber? Porque ele não diz assim, ó, ele não fala assim, segundo Camões, o amor é fogo, na letra da música não tem isso, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, ele não diz isso, só vem o trecho. Então, depende de quem para construir essa intertextualidade, depende do leitor, do ouvinte, então depende do receptor da mensagem para construir essa intertextualidade aí, essa relação entre textos. Aqui não está tão direta porque não se tem a citação no sentido assim de falar quem é o autor. Aqui só se tem o trecho. E aí cabe a nós enxergarmos essas relações e irmos construindo os sentidos dos textos. Então, a intertextualidade também contribui para a construção do sentido dos textos e é um dos fatores de textualidade. E esse é o último fator. Quando eu falo último, não é no sentido de ordem primeiro, segundo, terceiro, não. Nós temos a coesão e a coerência, eu comecei por esses dois fatores, porque realmente são os mais importantes, mas não quer dizer que os outros não sejam. Então, aqui eu só trouxe depois aí uma sequência para que vocês entendam quais são todos os fatores, mas lembrando que todos são importantes, e vamos dar ênfase na próxima aula, nos dois primeiros que eu disse, que são coesão e coerência. Na próxima aula, por exemplo, nós vamos entender como que a coesão ela funciona tanto dentro da frase como entre frases. Então, como que nós construímos essa coesão olhando para dentro da frase e fora da frase, ligando aí as informações dentro de um texto, estabelecendo o sentido adequado. E vamos enxergar quais são ali os aspectos, quais são os elementos que vão contribuir para que um texto seja considerado como coerente. Também nós vamos trabalhar com essas informações para que vocês percebam como que funcionam a coesão e a coerência de uma maneira mais detalhada. Então, este é o último fator de textualidade. Para finalizar a nossa aula, eu vou relembrar aqui alguns aspectos, o que nós fizemos
hoje nesta aula. Então, nós refletimos acerca da noção de texto e de textualidade, aí lembrando que o texto não é objeto só da linguística textual, mas a nossa perspectiva aqui foi trabalhar essa noção a partir do que a linguística textual traz. Vimos o que é a textualidade, que é esse elemento tão importante aí que vai contribuir para que um texto seja considerado um texto que comunique algo, como nós vimos anteriormente. Além disso, nós compreendemos a importância dos conhecimentos prévios, tanto na produção quanto na recepção de textos. Então, quando nós produzimos qualquer texto, nós vamos ativando os nossos conhecimentos prévios e trazendo ali as informações. Quando recebemos o texto, nós aplicamos os nossos conhecimentos prévios para conseguirmos preencher essas lacunas, enxergarmos os implícitos, as informações que estão ali subentendidas, construindo as nossas inferências para que consigamos chegar ao sentido produzido ali no texto, aos sentidos produzidos no texto. Além disso, nós entendemos o que faz com que uma sequência linguística seja considerada um texto, então não necessariamente qualquer sequência linguística vai ser um texto. Para ser um texto, tem que comunicar algo, tem que aí ter esses elementos de textualidade, esses fatores de textualidade, trabalhando de forma adequada dentro do texto, e ainda nós conhecemos quais são esses fatores de textualidade e compreendemos a aplicação. Então, o que é a intertextualidade? Vimos como que se aplica dentro do texto, o que é a situacionalidade, como que funciona a coesão, como funciona a coerência, mesmo que esses dois fatores aqui, que eu disse coesão e coerência, nós tenhamos visto de uma forma mais ampla hoje. Então, a aceitabilidade, do que se trata. Então, nós fomos aí enxergando cada um desses fatores e compreendendo como que eles se aplicam aí dentro desse contexto que estamos trabalhando, que é a noção de texto, olhando tanto para a produção quanto para a recepção dos textos. Essas foram as principais referências que eu utilizei nesta aula. E finalizo assim a exposição do conteúdo. E se houver qualquer dúvida, nós vamos conversar, e também lá na sala da disciplina, nós podemos ir trocando informações, e vocês podem apresentar alguma dúvida, se tiverem. Alessandra, eu penso que podemos encerrar a gravação, para não ficar muito extenso o vídeo. Viu, professora? Eu vou pedir a Elismar. Por gentileza. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Ou por enquanto não? Professora, essa matéria vai ser liberada lá no Moodle? Porque ela não está lá para mim, não. Ah, que estranho, porque ela já está disponível, já tem, até mesmo foi antes do dia de abertura da disciplina. A disciplina, ela iniciou mesmo no dia 19, só que alguns dias antes, já foi replicada a sala, modelo, eu montei a sala e ela foi replicada, e alguns tiveram acesso